Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aí para a nossa aula de Programação 2. Dando prosseguimento aqui à disciplina, os temas da aula de hoje são funções amigas e funções virtuais, onde a gente vai começar por funções virtuais e aí a gente vai terminar falando um pouco sobre algumas estratégias de compilação e execução do seu código em C++. Bom, vamos lá então. Então, falando sobre funções virtuais, a gente vai primeiro fazer uma revisão aqui sobre o conceito, né? O uso de função virtual está diretamente relacionado ao paradigma de orientação a objeto. Por quê? Bom, porque para que o paradigma de orientação a objeto se cumpra, algumas ferramentas da linguagem precisam funcionar para que aquilo que você espere de orientação a objeto se cumpra na linguagem que você está programando. No caso de C++, o uso de uma função virtual, ele contribui para o paradigma de orientação a objeto em dois conceitos de orientação a objeto. Um conceito é o polimorfismo, que a gente viu em funcionamento e vai rever hoje também, e o outro é o conceito de classes abstratas, que até então a gente não tinha conversado, não tinha falado sobre isso, mas a gente vai ser apresentado esse conceito hoje, ainda que vai haver uma aula exclusiva com esse conceito mais adiante. Então, o uso de polimorfismo depende da utilização de classes de funções virtuais e era o principal foco quando a gente apresentou função virtual naquela primeira aula. E foi o principal foco, inclusive, dos exercícios e do trabalho que eu passei. Então, uma das coisas que eu queria ver no trabalho, naquilo que vocês me entregaram do trabalho, era se vocês realmente entenderam e souberam usar de polimorfismo no trabalho. Aí algumas dúvidas que vieram até mim eram no sentido assim de, olha, eu não usei função virtual e funcionou do mesmo jeito. Ok, algumas coisas de fato funcionam sem o uso de função virtual, porque uma das coisas que foram ditas lá naquele dia é que a definição de uma função virtual indica que uma classe derivada vai sobrepor aquela função virtual da sua classe base. Então, por exemplo, se você define uma classe virtual, uma função virtual numa classe base, você está indicando que se alguém derivar aquela classe base, esse alguém vai ter que fazer um override daquela função virtual que foi definida na classe base. Aí duas coisas aconteciam quando você criava uma classe derivada. Uma delas é, você talvez se você não fizesse a definição daquela função, na classe derivada, o seu código compilaria do mesmo jeito. Ou seja, tudo bem aí porque eu falei que era uma indicação, não era uma obrigação. Quando você coloca uma função virtual numa classe base, você cria uma indicação, em C++ é assim, você cria uma indicação de que essa classe deve ser derivada, reescrita na classe derivada. Então, se é uma indicação, não é uma obrigação. Como não era uma obrigação, você podia compilar o código que ele não ia chiar, né? Não ia reclamar na hora lá. Outra coisa que alguns de vocês perceberam é que eu poderia reescrever essa função numa classe derivada sem, por exemplo, colocar o override, né? Eu não colocava o override e ele funcionava do mesmo jeito. Por quê? Por que funciona do mesmo jeito? Então, é um pouco nessa direção dessas principais dúvidas que apareceram que eu vou trazer alguma revisão e refazer alguns exercícios, alguns exemplos que envolvem aquela aula. Então, exemplo 1.cpp. Então, vamos lá para aquelas coisas. Então, temos aqui a estrutura básica do código. Vou tirar isso aqui porque a gente já viu que não tem sido necessário usar o return zero. Vamos lá para para funções virtuais. Eu vou usar um exemplo aqui que ele é muito usado em tutoriais, em fóruns, para demonstrar a explicação, para demonstrar a utilização de uma função virtual e o funcionamento dela, né? Porque quando é obrigatório ela ser utilizada e o que acontece se você não a utiliza de acordo com o seu propósito. Veja que tem uma dependência do seu propósito. Por exemplo, a gente viu na aula passada que um dos nossos propósitos era fazer polimorfismo.
Então, se o seu propósito é fazer polimorfismo, você tem que usar classes funções virtuais. E é isso que eu quero demonstrar aqui. O outro propósito é, eu quero indicar para os usuários que forem derivar a minha classe base, que essa função aqui precisa ser sobrescrita lá na classe derivada. Então, eu vou mostrar por que o override é importante nesse caso de uma função virtual. Então, a gente pode criar aqui uma classe genérica chamada animal, e a gente pode criar aqui, eu não vou criar por enquanto nenhum atributo para essa classe, apenas um método comer. Então, um método void comer, e esse método void comer, ele só escreve na tela assim: estou comendo uma comida genérica. Então, eu sou um animal genérico, ou seja, enquanto uma classe base do mais alto nível, eu tenho uma definição do mais alto nível. Então, se é uma classe que quer definir um animal, por enquanto eu não sei que animal é, então esse animal, quando implementa o método comer, ele está comendo uma comida qualquer, uma comida genérica. Então, eu não estou sendo específico ainda nesse ponto. Bom, essa função aqui, esse método, está sendo implementado, que também é uma das características de uma função virtual. Ela também pode ser implementada na sua classe base. Você pode tanto não implementar uma função virtual numa classe base, quanto implementá-la, mas mesmo assim dizer que ela pode ser sobrescrita na classe derivada. Então, como é que eu faço para dizer para eles, para as futuras classes derivadas, que essa classe aqui ela pode ser sobrescrita, ou ela deve ser sobrescrita? Usando o virtual, não é isso? Então, como eu falei, recapitulando, a minha função virtual, ela por acaso implementa alguma coisa, mas o fato de ser virtual quer dizer, olha, estou indicando que se você for derivar, o animal que for derivado, ele deve reimplementar comer do jeito que ele come, do jeito que o animal derivado come. Faz sentido isso, porque, bom, aqui eu estou como é que fala? Estou num nível alto ainda de abstração. Então, nesse nível alto, eu ainda não consigo definir o que é comer para um animal genérico. Então, por isso que eu coloquei aqui um ato de comer genérico, né? Então, na medida em que você for derivando as classes, e se você tem acesso à interface, lembra lá que programação orientada a objeto permite a separação entre interface e implementação? Então, quanto mais abstrata é uma classe, mais interface ela é, mais função de interface ela tem, ou seja, de você olhar para ela e entender o que se espera que essa classe tenha de comportamento, de atributos, para depois você definir o que é esse comportamento e como que esse comportamento interage com os atributos. Portanto, então, se a gente vai criar agora uma classe derivada da classe animal, como por exemplo a classe cachorro, que deriva da classe animal, que herda da classe animal, então, se a gente quer derivar a classe cachorro a partir da classe animal, se eu estou aqui na classe cachorro e quero reimplementar o método comer, eu vou aqui na minha parte pública e digo, ó, void comer, abre e fecha, override, e aqui eu implemento o que é o comer de um cachorro, né? O que é o comer de um cachorro? Então vamos colocar aqui, estou comendo ração de cachorro, ração para cachorro. Isso é o comer de um cachorro. Bom, o override está indicando que eu estou sobrescrevendo essa função aqui, sobrepondo, né? O termo aqui é sobrepor, porque existe, e mais adiante vocês vão ver que existe um outro termo chamado sobrecarga. Existe uma diferença entre override, que é sobrepor, e overload, né? Que é sobrecarga. No caso da sobrecarga, por exemplo, você pode fazer uma sobrecarga de uma função toda vez que você pega uma função com o mesmo nome, mas muda, por exemplo, a quantidade de parâmetros. Então, esse não tem nenhum parâmetro, mas esse comer poderia ter parâmetro. Então, esse comer seria uma sobrecarga desse. Ele não está sobrepondo, ele está sobrecarregando.
certo? No caso aqui, eu quero sobrepor, ou seja, eu quero dizer que quando eu estiver usando cachorro, o comer do cachorro vai ser esse, não mais esse da sua classe derivada. Se eu não tivesse essa implementação da classe cachorro, se eu invocasse comer a partir de um objeto da classe cachorro, o cachorro ia comer como um animal genérico. Essa é a diferença. E vamos tentar mostrar essa diferença também nos exemplos aqui. Bom, eu vou compilando aqui passo a passo, que é para, se tiver algum erro aqui no meio do caminho, esse erro seja mostrado antes de avançar aqui no código. Então, eu estou aqui, vamos lá, G++, exemplo 1. A saída vai ser exemplo 1. E eu estou compilando exemplo 1.cpp. Esqueci um ponto e vírgula na linha 15, que é bem aqui, né? Pronto. Então, assim, do código do jeito que está neste momento, não tem problema nenhum. Então, recapitulando, temos uma classe genérica animal, essa classe implementa o método comer, e como é um animal no nível mais genérico possível, esse animal come uma comida genérica. Esse método comer é virtual, isso quer dizer que eu estou indicando que qualquer classe que derivar da classe animal precisa fazer a sobreposição do método comer para que esse método se comporte como o objeto que está implementado, que está sendo implementado. Bom, vamos fazer mais um então, mais uma objeto dessa, mais uma classe que deriva também de animal. Vamos fazer a classe gato e vamos colocar aqui o que o gato come. Estou comendo ração para gato, né? Só isso. Então, vamos lá, compila de novo. Ok, até agora não teve problema nenhum. Bom, então vamos aqui agora fazer a aplicação dessas classes, né? Vamos criar aqui um objeto animal, animal A. Lembra que eles não têm construtores, né? Eu não criei nenhum construtor para nenhum desses objetos. Então vamos criar apenas o animal A, o cachorro C e o gato G. Compilei, ele não acusou erro nenhum, então tudo bem até agora. Bom, se eu invocar a.comer, o que a.comer faz? Imprime o que o animal em si que foi invocado está comendo, né? Então vamos a.comer, c.comer e g.comer. Então o primeiro foi o animal, depois o cachorro, o animal genérico, depois o cachorro, depois o gato. Compilei. Agora vamos executar. Vamos colocar um /n aqui, ou um endl, né? Para poder ficar mais fácil de enxergar. Compila. Vamos limpar aqui. Compilei de novo, sem querer. Executei, pronto. Então, o primeiro comer é do animal genérico, está comendo comida genérica, o outro está comendo ração para cachorro, o outro está comendo ração para gato. Beleza, funcionou bem. E como eu tinha dito, mesmo que eu estou dizendo que é virtual, estou dando a indicação, eu poderia não fazer nada aqui, né? Se eu não faço nada aqui, compilou. Se eu executar, o que vai acontecer então? Todo mundo agora está comendo comida genérica. Cachorro e gato estão comendo comida genérica. Por quê? Bom, porque eu não fiz a sobreposição que foi indicada para ter sido feita por causa do uso do virtual, né? Então, assim, isso está ok, funcionou, beleza, mas está quebrando aqui a ideia, a intenção das classes. Ora, se um cachorro é uma especialização de uma classe animal, e na classe animal espera-se que o animal coma, espera-se que quando eu implementar a classe cachorro, que o cachorro coma como um cachorro, e espera-se que o gato coma como um gato. Portanto, o uso do virtual aqui em C++ indica isso. Se ele indica isso, ele é para ser usado desta maneira. Essa é um pouco da diferença, não sei se, acho que vocês veem Java em programação 3, né? Um pouco da diferença de C++ para Java. Em Java,
o uso de alguns termos, conceitos, o override, por exemplo, em Java, ele te força a fazer as coisas. Em C++, é muito mais uma carta de intenções. Ou seja, você coloca ali demonstrando uma intenção que você pode ou não seguir. Em Java, quando você diz que alguma coisa precisa ser implementada, enquanto você não implementar, ele não vai deixar você compilar, por exemplo. Tá? Então, se você não viu, você deve ver essa diferença aí. Vamos voltar aqui, então, os nossos métodos comer, para que eles possam comer enquanto animais específicos. E aí o que eu tinha dito, né? E se eu não colocar override aqui? Vai dar certo? Então, tirei o override. Vamos voltar aqui para desculpa, para a compilação. Veja, ele compilou e executou do mesmo jeito. Ora, se ele executou do mesmo jeito, que diferença faz colocar o override? Mais uma vez, como eu vos falei, acabei de falar, o uso desses termos em C++ ele é muito mais flexível, né? Então, assim, o uso correto desses termos depende muito mais do programador do que da linguagem. Então, o override ele tem uma função assim. Ora, se você está utilizando o override, você está dizendo, a partir do override, que você está sobrepondo uma função virtual. Se você não usa o override, você não está dizendo isso. Bom, vou dar um exemplo aqui agora. Imagine que essa função aqui seja, além de virtual, ela seja constante. Seja uma função const. Isso quer dizer que se você vier aqui agora na função comer e falar que você está fazendo um override dela, tanto essa, vou deixar só por enquanto na do cachorro. O que vai acontecer agora se você compilar? Bom, agora ele está dizendo aqui, ó, você marcou a função comer do cachorro com override, mas ela não está fazendo override. Por quê? Bom, porque se você está dizendo que comer é um override, ou seja, a sua função comer ela tem que ser igual à função comer que é virtual. Ou seja, a função comer virtual ela é void e ela é const. Então, se você está dizendo que o seu comer é um override dela, o seu comer também tem que ser void e também tem que ser const. Entenderam? Então, ele só vai aceitar agora se eu fizer isso. Veja que agora ele compilou perfeitamente. Então, o override faz isso. Então, se você está dizendo que é override, então aí assim o código, o compilador do C++ vai verificar se você está sobrepondo aquela função exatamente como ela foi definida lá na classe base. Então, você vê que ele não chiou nada aqui com o comer do gato. O comer do gato ele não está fazendo um override, mas eu estou dizendo que é comer. Então, o que que acontece? O que está acontecendo aqui? Pode parecer que eu esteja fazendo uma sobreposição aqui do comer, mas na verdade não estou. Porque se eu colocasse, por exemplo, que o meu comer aqui é const, veja, ele compilou do mesmo jeito, mas, por exemplo, se o meu comer não fosse const aqui, o meu comer virtual não é const. Veja que ele compilou também certinho do mesmo jeito. Ó. Aqui eu estou fazendo override, então esse override está certo por quê? Ele é void e se chama comer. Então ele é void e se chama comer. Então ok. Aqui o meu comer, eu acho que eu estou fazendo ele como override, mas eu não estou, porque o meu comer ele é const agora. Então ele sendo constante, nesse contexto aqui da função, ele não pode, ele está diferente da minha função comer, que foi definido como virtual. Então eu posso até achar que estou fazendo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Esse é um dos pontos do uso do override. E aqui foi demonstrado a necessidade de utilização dele, que é justamente para você amarrar a implementação da sua função override, da sua função que está sendo sobreposta, à forma como ela foi definida na classe derivada, na classe base. Então, vamos deixar, ok, agora tudo amarradinho aqui. Todo mundo agora é override. Então, isso aqui está correto, por quê? Bom, se eu estou dizendo que comer é um override, então o comer tem que ser igual. Se eu vier aqui e compilar, ele deu ok, porque, bom, de fato, você está sobrepondo essa função exatamente como ela foi definida lá. Bom,
Uma outra coisa que eu tinha dito na aula passada é que para você deixar essa função mais virtual ainda, você pode, inclusive, não definir nada para ela. Eu falei assim que você pode fazer ela aqui vazia, né? Você pode fazer isso. Que ele continua funcionando. Então, assim, o fato de deixar ela vazia numa classe base indica assim, olha, eu sequer sei o que é comer para um animal genérico. Então, assim, eu não quero sequer definir isso daqui para um animal genérico. Então, defina a partir dos seus animais derivados, né? Dos seus animais, dos animais mais específicos. Então, você pode fazer isso, e a gente tirou aqui, compilou, e ele não teve problema nenhum. Agora, existe um novo conceito que é novidade para a gente aqui, que é o conceito de classes puramente virtuais. Veja, essa aqui é uma classe virtual. Então, eu coloquei aqui, ó, funções puramente virtuais. O que é uma função puramente virtual? É uma função que você não define nada para ela. E como é não definir nada para ela? Não é isso aqui de usar chaves vazias. Na verdade, é de você colocar ela recebendo zero. Então, essa é uma função puramente virtual. Então, uma função puramente virtual, o que ela define por consequência? Na verdade, qualquer classe, agora vem um novo conceito, que é o conceito de classes abstratas. Então, qualquer classe que possui pelo menos uma função puramente virtual, essa classe se torna uma classe abstrata. O que é uma classe abstrata? Bom, uma classe abstrata, na prática, é uma classe que não pode ser instanciada. Como assim uma classe que não pode ser instanciada? Quer dizer que, se você cria ela, você não pode vir aqui e declarar um objeto dela. Por quê? Porque a função dela é apenas definir um norte para futuras classes derivadas dela. É uma classe puramente de interface. Ou seja, é uma classe que foi criada tão somente para definir regras básicas de futuras classes que vão derivar dela. Então, aqui, por exemplo, a minha classe animal agora é uma classe abstrata. Então, eu estou dizendo, olha, qualquer pessoa que for definir um objeto que deriva da classe animal, obrigatoriamente vai ter que implementar o método comer, vai dizer assim, olha, esse animal ele come. Então, na prática, quando eu for criar um programa principal, eu não vou poder definir um objeto animal. Porque pensa bem, se isso não faz sentido. Raciocina comigo aqui. Existe um cachorro e um gato na vida real, mas existe um animal na vida real? Tipo assim, alguém se refere ao seu cachorro apenas como animal, né? Ah, o que você está vendo? Eu estou vendo, sim, eu estou vendo um animal, mas na prática os animais são cachorros, são gatos, são ratos, são vacas, são boi, etc. Então, existem classes que, de fato, na maneira como elas são implementadas, elas não fazem sentido serem instanciadas enquanto um objeto. É o caso da classe animal. Ok, um animal um animal é uma coisa genérica, mas ele se realiza quando ele é definido enquanto um animal específico, um cachorro ou um gato. Enquanto um animal ele é apenas uma coisa genérica que pode ser qualquer coisa. Mas essa qualquer coisa no mundo real, ou é um cachorro, é um gato, é um bezerro, etc. Então, quando uma classe é abstrata, como é o caso dessa daqui, você não pode mais implementar ela. Desculpa, você não pode mais instanciar essa classe. Vou compilar aqui de novo, para vocês verem aqui. Vou limpar aqui, né? Vamos limpar aqui, compilar de novo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Você não pode declarar a variável A, porque a variável A é de um tipo abstrato animal. Uma vez que a classe animal implementa um método puramente virtual, essa classe animal agora é uma classe abstrata. E basta que ela implemente pelo menos um método virtual, puramente virtual, para ela ser uma classe abstrata. Então, isso quer dizer agora que ela não pode mais ser instanciada a partir dela. Isso é bom ou ruim? Bom,
Isso depende do caso, na verdade, né? Se você realmente definir uma classe apenas como sendo uma orientação para futuras classes derivadas dela, então realmente você não tem que definir nada dela. Mas você ainda pode continuar usando essa classe aqui como ponteiro, como ponteiro para objetos de outra classe. Então, se você, por exemplo, quer continuar usando polimorfismo, essa classe vai te ajudar ainda a apontar para qualquer objeto de classe que deriva dela, certo? O Benjamin perguntou assim: esse método é void, se fosse um método que retorna algo, a mesma coisa, Benjamin. Qualquer, assim, isso aqui vale, o virtual vale para qualquer tipo de método, na verdade, né? Para qualquer tipo de retorno. Então, poderia ser um virtual int comer, por exemplo. Então, a forma de você dizer que essa função é puramente virtual é tão somente colocar um recebe zero, ponto e vírgula no final dela. O quanto ao tipo de retorno dela, tanto faz. Ok? Eu tinha dito agorinha ali que mesmo uma classe sendo abstrata, ela não pode ser uma classe abstrata não pode ser implementada, mas ela ainda continua tendo uma utilidade. Ela pode ser utilizada como ponteiro, né? Ponteiro para objetos da mesma classe, de classes derivadas dessa classe base. É o que eu acabei de fazer aqui, ó. O animal, agora, o objeto A, não é mais um objeto de fato da classe, é um ponteiro para objetos animais, né? Ou seja, agora ele pode apontar para cachorro, agora ele pode apontar para gato. Então, se eu fizesse aqui agora o A apontar para o cachorro é o C, então, se eu faço o A seta comer, compilei e executei. Olha lá. O primeiro, o comer da linha 29 é o primeiro. Então, estou comendo ração para cachorro. Então, veja, a partir de um ponteiro animal, eu apontei para um cachorro e o cachorro comeu, né? Quando eu invoquei comer. Se depois disso eu faço A apontar para o gato, agora, se eu fizer A seta comer, então ele come ração para cachorro e come ração para gato, certo? Então, sendo assim, uma classe abstrata, ela não pode ser implementada, não pode ser instanciada enquanto objeto, mas ela pode continuar sendo utilizada como ponteiro. E, por consequência, ela pode continuar sendo utilizada como meio de você fazer polimorfismo, né? Aqui a gente já está usando polimorfismo, porque você tem um, um objeto aqui genérico. Nesse instante, ele está chamando o método comer do cachorro, depois ele está chamando o método comer do gato. A mesma forma, você poderia ter dentro de um vetor com ponteiro para objetos derivados da classe animal, e aí você poderia chamar o comer, e dependendo do animal, ele vai comer como um gato, como um cachorro e como qualquer outro animal derivado da classe base animal, certo? Então, o que temos aqui de novidade? Temos de novidade o conceito de classe abstrata, que foi feito agora. Esse conceito de classe abstrata, ele é definido a partir do momento em que você define pelo menos uma classe puramente virtual numa classe abstrata. Isso quer dizer que você poderia ter outros métodos aqui não virtuais, mas basta um aqui para que essa classe seja considerada agora classe abstrata. E quando você tem um método puramente virtual, você cria uma necessidade maior desse método agora ser sobrescrito numa classe derivada. Por quê? Porque se esse método não fosse sobrescrito na classe derivada, por consequência, a classe derivada também se torna uma classe abstrata. Isso quer dizer que se eu não tivesse aqui o método comer na classe do cachorro, o cachorro agora é uma classe também abstrata. Ora, faz sentido, né? Se a classe animal era uma classe abstrata e a classe cachorro está herdando da classe animal e não está mudando nada na classe animal, logo o cachorro também passa a ser abstrato. Isso quer dizer que eu não poderia instanciar um objeto da classe cachorro aqui, como de fato não estou podendo, veja. Você não pode declarar uma variável C, agora é o C do cachorro aqui, né? Porque C é de um tipo abstrato cachorro.
Então, veja, só foi tirar o método comer aqui da classe cachorro que cachorro passou a ser abstrato também. E o cachorro poderia ter uma outra classe aqui, por exemplo, void som. E o que que o cachorro faz? Cout latir. Veja, agora o cachorro tem um método. Esse método é som. E esse método só pertence a ele, nesse contexto aqui que a gente fez agora. Só que agora eu vou compilar de novo aqui. E ele continua dizendo que eu não posso instanciar cachorro, porque cachorro é uma classe abstrata. Veja, então, esse é o meio de você realmente criar uma obrigação de uma classe derivada sobrescrever uma classe, uma função virtual de uma classe base. Porque enquanto não acontecer isso, essa classe derivada vai ser considerada uma classe abstrata e, portanto, ela não vai permitir a sua instanciação num programa principal, como é o caso aqui. Perceberam aí a diferença? Perceberam aí agora que agora está tudo muito mais amarrado, né? Agora o uso de override faz muito mais sentido, porque mesmo que eu viesse aqui e dissesse, olha, estou implementando comer, só que eu não estou usando override, ele compilou. Só que o problema é, esse comer não tem garantia de que é uma implementação, uma sobrescrita daqui desse meu comer. Porque se eu mudasse qualquer coisa aqui, por exemplo, dissesse, ou que isso aqui é int, por exemplo, né? Poderia dizer que isso aqui é int. Só para não ter que mexer eu vou deixar int aqui no gato, o gato está de fato sobrescrevendo, mas aqui o meu cachorro por acaso deixou void lá. Então, ó, o meu cachorro agora, cadê do cachorro aqui, ó. O meu cachorro agora, que dizia estar, bom, override, esqueci do override aqui. Vamos lá de novo. O meu cachorro que dizia estar fazendo um override do método de cima, não está fazendo o override do método de cima, porque o método de cima retorna um inteiro e o meu cachorro está retornando um void. Então, isso aqui não é um override, ok? Então, se eu quero fazer um override, vamos botar aqui para o void. Agora, o meu método comer é do tipo void e é virtual. Então, todo mundo que diz que está fazendo override desse método tem que obedecer exatamente à estrutura desse método. Agora sim, ele não está com erro nenhum. E aí eu não preciso implementar esse método na classe derivada, na classe base. Eu posso dizer recebe zero, então estou dizendo que esse método é puramente virtual, ou seja, ele sequer tem implementação. E se ninguém implementar ele daqui para baixo, nas classes derivadas, essas classes supostamente derivadas para serem específicas, elas ainda vão continuar sendo abstratas. Então, aqui a gente encerra esse primeiro tópico da aula de hoje, que era de funções virtuais. Então, a gente entendeu, foi apresentado o que é uma função puramente virtual. A gente viu que uma classe, quando tem pelo menos uma função puramente virtual, se torna uma classe abstrata, que por consequência não pode ser instanciada no programa principal, mas que pode ainda ser utilizada como ponteiro para classes derivadas para, por exemplo, utilizar de polimorfismo. E que, se uma classe derivada não sobrescrever o método puramente virtual de uma classe base, essa classe derivada também se torna uma classe abstrata. Agora vamos falar sobre funções amigas. Outro conceito aqui que é um tanto mais exclusivo de C++ do que de outras linguagens orientadas a objeto. O que é uma função amiga? Uma função amiga é uma função que pode ser definida fora de uma classe, ou seja, é uma função que não é membro de uma classe, portanto, ela não é método de uma classe, mas que essa função possui acesso aos membros privados e protegidos dela. Perceberam aqui a diferença? É uma função, ou seja, uma função como qualquer outra função que você já aprendeu até hoje. Só que essa função ela é amiga de uma classe. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa função específica pode acessar membros privados e protegidos dessa classe. Por que isso parece estranho? Porque a gente já tinha dito que membros privados e protegidos de uma classe só são acessíveis por métodos que pertencem a essa classe. Ou seja, se eu tenho lá a função, a classe animal que tivesse o atributo som,
eu só poderia atribuir, e esse atributo som fosse um atributo privado, eu só poderia atribuir um valor a som através de um método que fosse definido dentro dessa classe. Então, uma função amiga acessa a implementação como se ela fosse um membro da classe, mas ela não é. Então, como um membro da classe sem o ser. Mesmo definido fora da classe, essa função amiga tem que ter o seu protótipo declarado internamente à classe. Então, veja que não é uma coisa assim tão independente da classe. É uma função que ela é implementada fora da classe, mas que você, para dizer que essa função é amiga de uma classe, você tem que declarar o protótipo dessa função dentro da classe. Ok. Talvez só com a definição você já tenha entendido o que é uma função amiga. Mas vamos adiantar aqui qual que é a utilidade disso. Então, primeiro, casos especiais onde membros privados da classe precisam ser acessados sem que eu precise criar um objeto dessa classe para isso. Ou seja, você quer uma função para modificar um atributo ou para trabalhar com um atributo de uma classe e você não precisa necessariamente acessar esse atributo a partir de um objeto. Você quer acessar a partir dessa função. Mas tem uma segunda utilidade, que é a chamada sobrecarga de operador. Esse é um outro conceito aqui que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas que a gente já vai ter um vislumbre do que significa. O que é uma sobrecarga de operador? Bom, o que são os operadores? Os operadores são esses símbolos que você utiliza na linguagem para, por exemplo, somar, subtrair. Então, são desde os operadores aritméticos, como também aqueles operadores relacionais, operadores booleanos, né, maior, menor, etc. C++ permite a sobrecarga de operador. Permite com que você faça com que um operador que some de um outro jeito que você queira somar. Então, por exemplo, imagine que você tem lá duas classes e essas duas classes têm dois atributos numéricos, cada uma delas tem um atributo numérico. Então você quer dizer que quando eu pegar uma classe e fizer um mais, uma somatória dessa classe com outra classe, o que ele vai somar é um atributo específico da classe com outro atributo específico da classe. Então eu estaria fazendo sobrecarga do operador de soma, dizendo, olha, quando eu relacionar um objeto x com um objeto y, a soma vai ter que ser dessa maneira. Isso já acontece, essa sobrecarga de operadores já acontece quando você, por exemplo, utiliza o operador de soma para poder, com string. Né? Então, se você tem dois valores numéricos do lado esquerdo e do lado direito de um operador de soma, ele vai somar aritmeticamente esses dois valores. Agora, se você tem duas strings, uma do lado e outra do outro, ele vai concatenar as duas strings. Veja que o operador de soma foi sobrecarregado nesse caso. Quando os tipos que estavam do lado do operador mudaram, ele ofereceu um comportamento diferente. Então, a sobrecarga de operador você já utiliza, você já conhece lá do uso de concatenação, mas a gente vai ver no futuro outras formas de utilizar isso daí. Então, no futuro a gente também, quando quiser fazer sobrecarga de operador, uma função amiga vai ser necessária. Muitas vezes para poder você, quando fizer a sobrecarga de operador, ter acesso a dados de dentro dessa função que você só poderia ter acesso a partir de um objeto, e você não quer, você só quer a partir do uso de uma função. Então vamos a um exemplo aqui de o uso de uma função amiga. Bom, a classe X, vamos criar aqui um atributo privado para ela, que é o int d, que começa com 0. Então, essa classe X tem um atributo chamado d, que começa com 0. Então, você pode fazer isso aqui, ou você pode criar um construtor para ele. Né? Vamos criar um construtor para ele, na verdade. É um construtor X que inicializa d com 0. Vamos lá compilar ele aqui. Exemplo 2, exemplo 2.cpp. Ok, então até aqui tudo bem. Vamos criar um objeto aqui da classe X. A classe X, o objeto é o X minúsculo. Não, fica confuso, né? Um objeto A da classe X. Pronto, então o objeto A da classe X foi
definido aqui no programa principal e ele só tem um atributo que é o day que começa em 0. Vamos criar um outro método aqui, mostra que faz um cout do que tem no D, né? Do que tem no atributo D. Então, se eu fizer aqui a.mostra, ele tem que mostrar exemplo 2, 0, né? Então, até aqui tudo bem. Criei uma classe chamada classe X. Essa classe tem um único atributo. Esse atributo é inicializado com 0 quando o construtor é invocado, construtor sem parâmetros. E ele tem um método chamado mostra, que mostra o que tem naquele conteúdo D. Então, isso foi demonstrado aqui. Agora, vamos mostrar o funcionamento de uma classe amiga. Uma classe amiga, como eu falei, primeiro, você tem que definir o protótipo dessa classe dentro da sua classe. Então, uma classe amiga, você usa o friend como sendo um indicativo que você quer usar uma classe amiga. Você usa o tipo de retorno dela depois. Vamos chamar de modifica. Então, o modifica, ele recebe como parâmetro um objeto da classe que você quer ser amigo. Então, um x aqui, A. Ok. Então, isso aqui, por enquanto, é apenas o protótipo dessa função. Então, eu estou dizendo que a função modifica é uma função amiga da classe x. E, para ela funcionar, bom, ela vai ter acesso a um objeto da classe x, e ela vai ter, uma vez ela sendo amiga, ela vai ter acesso a um atributo privado dessa classe x. Então, por enquanto, é só o protótipo dela. Então, vamos salvar aqui e, por enquanto, só compilar. Veja, por enquanto tudo bem. Ela foi compilada, mas eu ainda não implementei a classe amiga, a função amiga chamada modifica. Então, a função amiga, ela pode ser inclusive definida, o protótipo dela, em qualquer região da sua classe, seja no privado, seja no público, tanto faz. Porque se ela é amiga, ela vai ter acesso a tudo que é, ela já teria acesso ao que fosse público, mas ela vai ter acesso ao que é privado. Então, tanto faz você colocar ela dentro da definição de privados ou de públicos. Então, aqui embaixo, a gente pode definir a classe amiga, como ela deveria funcionar. Então, vamos dizer que o modifica espera, né, como a gente já tem definido lá, um A como parâmetro. E o que ela faz com o A? Bom, se ela é uma classe amiga, então ela pode acessar D. Então, a gente vai dizer que o atributo D do objeto A recebe 10, por exemplo. Só isso que ela faz. Então, salva. Compilei. Então, aqui, vamos fazer a utilização da classe da função amiga modifica. A função amiga modifica é invocada assim, e ela espera como parâmetro um objeto da classe X. Então, se ela foi definida aqui com um e-comercial, isso quer dizer que tudo que eu passar para ela, ele vai passar a referência, né? Ele vai passar a referência do objeto e não o objeto em si, né? Como vocês já devem ter visto. Então, o modifica vai ser invocado aqui, e aí eu vou mandar mostrar de novo o conteúdo de A. Então, compila, executa. E pronto, aqui está o resultado. Aqui 0, assim que ela foi definida, que ainda não tinha valor, então foi criada uma função que recebeu ela como parâmetro. E o que essa função tem de diferente? Veja, a função conseguiu acessar um atributo dela sem precisar de um método. Ela acessou diretamente o atributo D. Por que ela acessou diretamente o atributo D? Porque ela é amiga da classe X. Por que ela é amiga da classe X? Porque eu defini o protótipo dela dentro da classe X. Então, está aqui uma classe amiga e, uma vez sendo amiga, pode acessar um atributo diretamente, como foi o que aconteceu aqui. Então, esse é um exemplo daquilo que estava sendo dito aqui. Ó. Casos especiais onde membros privados da classe precisam ser acessados sem o uso de objetos dessa. Veja,
eu modifiquei a classe sem invocar um método a partir do objeto dessa classe. Tá, o exemplo é bem simplório, né? Então, uma vez que você conhece o uso disso aqui, ao longo do tempo você vai percebendo situações onde você é melhor usar uma função amiga do que um método para invocar. Principalmente, na minha opinião, quando você tiver que fazer isso com duas classes. Quando você tiver que fazer alguma coisa que envolva uma operação entre duas classes. Então, porque se é uma operação entre duas classes, pode parecer confuso. Por exemplo, você ter que invocar um método de uma classe e aí passar um objeto dessa outra classe. Mas e se for o contrário? E se você quiser que a outra classe envolva a classe que chamou? Então, aqui tem um segundo exemplo de uma situação muito mais complexa do que essa situação que eu descrevi aqui. Temos aqui uma classe vetor e uma classe matriz. Então, se você quiser, por exemplo, implementar a multiplicação de um vetor por uma matriz. Então, uma das alternativas seria você criar na classe vetor um método multiplica que recebe como parâmetro uma matriz, só que mesmo assim você teria que ter acesso lá aos valores, os atributos da matriz, né, as linhas e colunas da sua matriz. E o contrário também, se você quisesse fazer o contrário, tipo, na classe matriz, criar uma função de multiplicar, e essa função recebe como objeto de parâmetro um objeto da classe vetor, e mesmo assim você teria que acessar os atributos lá da classe vetor para poder fazer os relacionamentos e fazer a multiplicação correta. Então, como você tem aqui duas classes que vão se envolver em uma operação entre si, uma alternativa de você fazer isso é usar uma função amiga. Então, o que está sendo feito aqui? Uma função multiply, que é uma função amiga das duas classes. Sendo ela amiga das duas classes, veja que ela foi definido o protótipo dela tanto na classe vetor como na classe matriz. Sendo ela amiga das duas classes, ela vai ter acesso aos atributos privados das duas classes. Então veja que inclusive ela está sendo definida dentro do escopo privado da classe. Então tanto faz. Ela é amiga, então ela vai ter acesso aos privados, aos escopos privados sem problema nenhum. E aqui, ó, veja, ela foi definida como amiga aqui, e aqui ela está sendo implementada. Então, o que é a multiply? A multiply recebe como parâmetro um objeto tanto da matriz como do vetor. Aqui está sendo feita a lógica de multiplicação de um vetor por uma matriz. E o que está acontecendo aqui? Veja, tudo onde é V aqui, ó, o que é V? V é justamente os atributos privados, tanto da classe vetor quanto da matriz. Então, essa lógica aqui está sendo possível justamente porque multiply tem acesso a V da classe vetor como aos Vs da classe matriz. Então, no seu programa principal, você pode chamar multiply e passar uma matriz e um vetor para ele, que ele vai fazer a multiplicação da matriz e o vetor, sem você precisar chamar esse multiply a partir de um objeto matriz ou a partir de um objeto vetor. Então, o uso de funções amigas ele faz ainda mais sentido quando você está relacionando mais de uma classe entre elas, porque aí você facilita o acesso aos atributos dela. Daria para você fazer essa mesma coisa aqui sem uma classe amiga? Daria na medida que você tivesse que fazer os métodos de get, aqueles métodos que te retornam o valor de uma classe. Só que a semântica ficaria prejudicada também, né? O significado aqui, eu saber que eu estou indo lá no vetor na posição i, na minha matriz na posição ij. Veja, esse nível aqui de profundidade que eu estou indo na definição da minha matriz, na definição do meu vetor, ela seria dificultada se eu tivesse que utilizar os métodos específicos para acessar i e j dos meus objetos originais, né? Da minha classe original. Então, aqui a gente demonstrou duas formas de utilizar funções amigas. Primeiro, o que é uma função amiga? É uma função que tem acesso a atributos privados de uma classe. E quando que eu utilizo isso? Quando, por exemplo, eu quero relacionar uma operação entre duas classes, eu posso criar uma função amiga das duas classes, e aí eu posso acessar os atributos dela de maneira mais facilitada aqui. Ok? Então, isto é uma função amiga.
Então, para finalizar os assuntos da aula de hoje, vamos para o terceiro conceito, terceiro tópico aqui, que é a separação da definição da classe de sua implementação. Veja, isso aqui faz parte da definição em si de orientação a objeto, que é a separação entre interface e implementação. Essa separação entre interface e implementação, ela acontece tanto na maneira como você codifica, quando você, por exemplo, define uma classe abstrata, como a gente viu hoje, e essa classe abstrata ela serve tão somente de interface para que outras classes possam derivar dela, conhecer o que se espera que ela seja, do que dela seja implementado e a partir disto implementar, ou seja, ela era a interface e você está definindo a sua implementação a partir dela. Mas essa separação entre interface e implementação, ela também pode acontecer na maneira como você define os arquivos, na maneira como você separa os seus arquivos de implementação. Então, é muito comum, na hora de você definir a sua implementação, que a definição das classes seja dividida em dois arquivos separados. Veja, eu estou falando ainda só da definição da classe. Eu estou definindo uma classe e ele está dizendo aqui que uma classe pode ser dividida em dois arquivos separados. E esses dois arquivos separados dessa classe, divididos também de um arquivo que utiliza objetos dessa classe. Por exemplo, o arquivo que contém a função principal, o programa principal, a main. Então, como é que é dividida a definição da classe nesses dois arquivos? A descrição da classe, ou seja, a interface da sua classe, né, com os seus atributos e os protótipos dos métodos, veja, ainda não é a implementação do método, é o protótipo do método. Costuma vir num arquivo .h, ou seja, num arquivo de cabeçalho. Enquanto que a implementação dos métodos dessa classe, que foram definidos nesses protótipos aqui, nesse arquivo .h, eles já vêm no arquivo .cpp, com o nome da classe. Veja, um arquivo .cpp cujo nome desse arquivo tem o mesmo nome da classe. E aí, se você quer usar objetos dessa classe, aí vem um terceiro arquivo, onde você importa o .h daquela classe que você criou, e a partir disso você usa objetos daquela classe. Qual que é o benefício disso? Por que utilizar essa maneira aparentemente complicada que eu acabei de definir? Bom, primeiro que existe a separação entre implementação e interface, e a classe é entendida como uma interface. Essa interface tem uma tendência de ser modificada com muito menos frequência do que a implementação dela, do que o uso dela. Isso quer dizer que não faz sentido você ficar recompilando essa classe a cada nova modificação apenas na aplicação dessa classe. Por exemplo, aqui, né? Aqui você tem duas classes, a classe Vector e a classe Matrix, e eu tenho a main tudo num arquivo só. Cada vez que você modifica alguma coisa, por exemplo, apenas na main, a classe matrix e a classe vector vai ser recompilada novamente mesmo assim, sendo que a modificação não aconteceu nela, muitas vezes aconteceu apenas na main. Então, você jogar esse conteúdo todo para arquivos em separado agiliza o processo de recompilação do seu código, porque você só está recompilando aquilo que foi de fato modificado. O que não foi modificado não precisa ser recompilado. Então, você está salvando memória e está salvando tempo também, por consequência. Então, esse é um dos primeiros benefícios. O segundo benefício é aquilo que a gente tinha falado no começo, é uma separação explícita entre o que é implementação e o que é utilização. Então, explícita por quê? Porque vão ter arquivos separados onde você implementa a classe e um outro arquivo separado onde você utiliza aquela classe. E é claro, você ganha com isso a organização do código, né? Aqui a gente está, por enquanto, com um programa simples, né? Com apenas duas classes aqui e o programa principal acessível. E se for um programa onde você tiver uma infinidade de classes, né? Você não vai ter como... Você vai ter uma dificuldade maior de navegar entre as classes, a definição das classes dentro de um arquivo só. Então, a separação disso em mais arquivos facilita para você. É claro que tudo isso aqui que eu estou falando é facilitado pela utilização de IDEs. Tanto a utilização em um arquivo só, onde você também consegue navegar mais facilmente pelas classes, né? Clicando, segura Ctrl, muitas vezes segura Ctrl e clica, ele vai lá para a definição da classe. Ou justamente por essa distribuição de arquivos, também é facilitada em IDEs, porque nas IDEs também eles conseguem
A IDE consegue compilar só aquilo que foi modificado e fazer a separação entre o que não foi e o que foi modificado. Mas, se você tiver numa selva, né, sem IDEs, compilando a partir da linha de comando mesmo, do seu terminal, por exemplo, você precisa entender como é que isso funcionaria, né, numa situação onde você não tem uma ideia ali na sua mão e de imediato, né. Então, para mostrar isso, vamos pegar algum exemplo aqui de cara. Então, aqui temos uma implementação de uma classe chamada time. Veja, a classe chamada time, ela tem um ponto H, que está aqui, e tem aqui o quê? Apenas a definição dela, por enquanto ainda básica. Os atributos, hora, minuto e segundo, e o protótipo das funções que vão pertencer a ela. Veja, só os protótipos, está vendo? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Não a implementação ainda. Onde está a implementação da classe time? Lá em time.cpp. E aí, como é que é feita a implementação de uma classe time separada de sua definição e de sua implementação? Primeiro, incluindo o arquivo onde contém a sua definição, né? Então, quando você vai incluir um arquivo de um cabeçalho que você definiu, que é o caso do time.h, você inclui assim usando aspas. E é claro que ele tem que estar no mesmo diretório, né? E outra coisa, quando você vai definir um método fora da classe, fora dos colchetes lá das chaves da sua classe, como é o caso aqui, né? Eu estou fora, né? Eu estou fora, mas é como se eu estivesse na continuação. Então você faz sempre o uso desse recurso aqui, que é a invocação de contexto. Tá? Você está invocando um contexto. Estou dizendo, olha, esse time aqui, esse construtor chamado time, ele está sendo invocado a partir do contexto da classe time. Então você usa isso daqui para dizer, isso aqui pertence ao contexto da classe time. Então, o que ele está fazendo? Está inicializando hora, minuto e segundo com os atributos passados pelo parâmetro do construtor. A mesma coisa aqui para os outros. Ó. Aqui, como era um construtor, não tem tipo de retorno, mas aqui tem. Então, o tipo de retorno vem antes, a definição aqui do contexto, né, de onde que você está chamando o setTime. SetTime é o setTime da classe time, que recebe como parâmetro isso daqui e define aqui. Então, veja que o setTime, inclusive, parece muito com o construtor, mas é um método do tipo set. Então, você tem um método do tipo print aqui, que está imprimindo na tela algumas coisas, do tipo void, e um booleano aqui, que compara duas horas diferentes. Bom, feito isso, ó, .h.cpp. Aqui temos o programa principal que usa objetos da classe time. Bom, ele usa objetos da classe time por quê? Porque ele pode fazer isso, ele pode usar objetos da classe time porque ele incluiu o cabeçalho aqui, time.h. Então, quando ele inclui o cabeçalho time.h, ele está dizendo, estou querendo o que tem lá dentro. Bom, o que tem lá dentro? Tem uma classe time. E onde que está a implementação da classe time? Lá em time.cpp. Então, aqui foram separados. Veja que aqui ficou só o programa principal. Né? E a referência aos objetos da classe time resumiram-se a uma linha apenas. Perfeito. Isso aqui funciona na medida em que você consegue fazer a compilação correta disso aqui entre o seu programa e os objetos que ele está invocando. Vamos lá de volta para o slide. Daqui a pouco eu volto nesse, eu vou para esse aqui. Então, se eu tenho CPPs, veja, se eu tenho CPPs, eu tenho arquivos compiláveis, certo? Então lá eu tinha dois CPPs, eu tinha o main.cpp e eu tinha o time.cpp. Ou seja, tanto um quanto o outro precisa ser compilado, ainda que o que eu vou executar de fato é o main.cpp, ok? Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você está lidando com esse ambiente de separação. Mais uma vez, isso aqui é numa compilação na mão, né? Isso aqui numa IDE é feito de maneira automática. Primeira coisa é, deixa eu abrir o terminal aqui, de novo. É lá no exemplo 3. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo. Primeira coisa é compilar tudo que for .cpp. Então, aqui eu estou usando o compilador G++, "-c", .cpp, time.cpp. Ok, então,
quando ele faz isso, vou dar um ls aqui de novo, ele gerou os arquivos .o, né? Veja que ele gerou o main.o e o time.o. Então, eu preciso agora dizer que o main.o e o time.o estão associados entre eles, porque de fato estão, porque o main.o precisa do que está no time. Então, agora você vai fazer a linkagem entre os dois. G++, main.o, time.o. Agora os dois estão linkados. Então, uma vez que os dois estão linkados, você compila, você pode compilar e executar apenas a main. Você só vai modificar e recompilar novamente o time.o se por acaso você mudar o time.cpp ou o time.h. Aí você vai ter que mudar o time.o, você vai ter que recompilar os dois novamente. Mas aqui vamos compilar agora apenas o main.cpp, que é o meu executável, né? G++ -c main.cpp. Então, quando eu faço isso, ele gera o main.o. Veja, se eu não coloco como um arquivo como saída específico, ele vai gerar um arquivo com o mesmo nome, .o. Então, se eu modifiquei alguma coisa apenas no main.cpp, eu compilo ele novamente, só que eu tenho que linkar de novo esses dois aqui. Aí você pode estar pensando assim, como de fato é. Isso aqui não parece um trabalho muito grande para ser feito toda vez que eu tiver. Se a ideia era criar uma facilidade na separação entre interface e implementação e melhorar a codificação, diminuir a quantidade de código dentro de um arquivo, não me parece que esse trabalho que eu preciso ter aqui toda vez que eu compilar e recompilar tem um custo-benefício suficiente para poder adotar isso daqui, ao invés de colocar tudo num arquivo só e compilar um arquivo só. É por isso que você pode também criar um arquivo chamado make, que ele é criado. Na prática, numa IDE, a IDE cria um arquivo make quando ela entende quais são as relações entre os arquivos que você está utilizando. Mas você também pode criar um arquivo make para poder automatizar todo esse processo aqui que eu acabei de descrever. Então, o que o arquivo make faz? Então, o seu arquivo makefile, ou makefile, se você chamar makefile e o make, ele vai dar certo. O que ele faz? Ele define aqui, por exemplo, para você, a sequência dos links que existem dentro do seu programa. Então, por exemplo, aqui nessa linha, o que temos aqui? Temos a compilação, aquilo que a gente tinha mostrado por último. Por último era a linkagem entre a saída do programa principal com a saída da sua classe time. Mas antes disso, tinha a compilação do time e a compilação do main, só que aqui ele fez separado. Veja, aqui ele está dizendo, olha, compile o time.cpp e compile o main.cpp. É o que está acontecendo nessas duas linhas aqui. O time.cpp vai gerar time.o. O main.cpp vai gerar o main.o. E ambos, quando compilados em conjunto, devem gerar como saída, quando linkados, desculpa, em conjunto, vão gerar como saída o "-o" de output, o arquivo time_test. Então, o que ele faz? Primeiro ele compila a classe, depois ele compila o programa principal que usa a classe, depois ele faz uma linkagem dos dois, e essa linkagem se torna o time_test. O time_test. O time_test é o executável, é o arquivo executável que está linkando os dois aqui. Veja que o primeiro tem que ser a main. O primeiro é o que você quer de fato executar. E depois disso vem qualquer outro que você estiver linkando junto com a main. Aqui por acaso só tinha um, então só tem o time. Mas aqui eu tenho a main, que vai ser linkada junto com o time, e os dois vão dar origem a um arquivo chamado time_test. Time_test é o arquivo de saída desse make, desse arquivo de makefile. Então, o que o makefile faz além disso? Se você chamar clean a partir do make, ele vai apagar tudo que é .o, ou seja, tudo que é arquivo de saída, tudo que é arquivo compilado, código de máquina. .o é o arquivo que já foi compilado e se tornou código de máquina. Então, um clean limpa tudo que é código de máquina para você poder fazer o make de novo e compilar tudo de novo. Mas se você não faz clean
e chama o make, o make vai obrigatoriamente fazer a compilação apenas do que foi modificado. Tá, peraí, vamos lá. Ó, então, quando eu chamei make aqui, o que aconteceu? Ele fez todo esse processo que eu tinha descrito aqui. Peraí, vamos limpar de novo. Peraí, make clean. Limpei tudo. Limpei tudo que é .o. Veja que nessa lista aqui agora não tem mais nenhum arquivo .o. Ok? Agora, vou chamar o make de novo. Ó, o que ele fez? Compilou a main, compilou o time, linkou os dois e chamou esses dois de time test. Time test é meu executável. Tanto que chamar time test aqui, ele vai chamar o executável do programa, que é este programa aqui, ó, que cria uma hora e printa, cria outra hora e printa, por aí vai. Se eu vier aqui e modificar só a main, modifiquei e salvei. Quando eu chamar o make lá de novo, veja que ele compilou só a main, tá vendo? Compilou a main e fez o link de novo. Foi isso aqui que eu tinha dito aqui, ó, que talvez não tenha ficado claro. Se apenas o executável mudar, compile apenas ele compilou, e link novamente. Foi o que o make fez aqui automaticamente. Ele compilou só a main e depois linkou de novo com o time. Então agora, se eu for lá no time test, ele atualizou a minha hora aqui. Então, se eu modificar o time.cpp e chamar o make, ele vai compilar o time.cpp também. Mas aqui, como eu só estava modificando a main, toda vez que eu chamar o make, ele só vai chamar o arquivo que foi modificado, a não ser que eu chame make clean, que aí eu apaguei todos os arquivos de saída, ou seja, todos os executáveis, todos os arquivos de código de máquina, e agora quando eu chamar o make de novo, ele vai compilar tudo de novo e gerar os .o tudo de novo. "-c é para quê mesmo, professor? "-c é só a flag de compilação. É a flag que está dizendo, olha, compile. Então ele vai gerar o .o dele. O "-o você acrescenta o arquivo de saída que corresponde àquela compilação. O arquivo executável de saída, GC. Então, existe o .o e o .out. Quer ver? Aqui até tem um .out. Veja que ele está verdinho, né? Ele está verdinho aqui. Então, os verdinhos aqui são executáveis. Esse A aqui, agora, eu acho que ele é de um exemplo que eu tinha... ele era de uma execução prévia que eu tinha feito aqui do meu programa principal. Veja que, inclusive, ele está 10 horas aqui, quando o meu programa atual está 20. Ou seja, ele era de uma execução prévia. Então, o .c é uma flag de compilação. O .o é uma flag de saída. Então, ele está dizendo assim, olha, pega o que você compilou disso aqui e gera uma saída, um executável, no arquivo .o. É justamente isso aqui. Ó. Então, ele fala, olha, pega esses dois códigos de máquina aqui, linka os dois e gera uma saída chamada time test. Ou seja, se eu der /time test, ou seja, se eu executar, ou se fosse em Windows, né, ele ia gerar um time test.exe, né? Ia gerar um executável exe. Então, quando eu chamo apenas .c, ele só gera o .o. Quando eu chamo o traço O aqui dele, aí ele vai gerar o executável daquele arquivo correspondente, se é que ele tem uma main para ser executada. Né? E aí, para finalizar essa parte aqui, temos o uso do if-ndef, que é o se não foi definido. Isso aqui é uma diretiva de pré-processamento. O que é isso? É uma forma de você dizer para o seu compilador, para ele definir uma classe, ou seja, passar por ela, compilar, né, essa classe, apenas se essa classe não foi definida anteriormente. Por que isso é necessário? Vamos para esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo que está na tela aqui. Aqui temos uma main. Essa main ela inclui um num.h. Então, o que se supõe? Se supõe que esse num.h é um arquivo que tem lá a definição da classe num, e existe também o num.cpp que implementa a classe num. Ok? Então, se por acaso... Aí aqui ele também está incluindo o arquivo full.h, que é esse. E por acaso o full.h, que é esse, inclui também o num.h. Isso quer dizer que pode acontecer de ele vir aqui nesse arquivo e compilar esse,
e aí ele viu que tinha um include, aí ele vai lá no num.h e compila o num.h e o num.cpp, por exemplo, e faz a linkagem, etc. Ele faz a definição disso na memória. E aí, se ele vier depois, na sequência, nesse daqui, e vir num.h de novo, ele pode querer compilar de novo, como ele de fato quis aqui, porque aqui não tem diretivo de pré-processamento. O que vai acontecer lá? Ó? Aqui no seu console. Ele vai dizer, olha, está tendo uma tentativa de redefinição da classe num. Por quê? Porque ele encontrou o include duas vezes e ele tentou redefinir. É como se ele não soubesse que num já tinha sido definido quando ele passou por aqui, ou vice-versa, né? Passou por aqui primeiro e depois veio para cá, e ele quis redefinir num de novo. Então, esse if not define aqui é justamente isso. Se você não define, se você não definiu, defina. É justamente como está aqui, ó. No exemplo da class time já tinha. Então ele está dizendo, olha, se você não definiu a classe, o time.h, defina time.h. Então, bastou que eu colocasse isso na classe time para que eu não corra mais esse risco toda vez que eu incluir time.h. Então, toda vez que for incluso o time.h em algum ponto e ele vier para cá, e tentar redefinir essa classe novamente, ele só vai defini-la se ela não tiver sido definida. Né? If not defined. Então, se não tiver sido definida, ele vai definir a classe pela primeira vez. E aí aqui é o encerramento dessa diretiva de pré-processamento. Agora, se já tiver sido definida, ele não vai vir aqui e tentar recompilar isso aqui novamente. Então, você coloca isso aqui em toda definição de classe quando for feito um ponto H dela, e geralmente com o nome dela assim mesmo, né? Com o mesmo nome dela. Com esse formato aqui mesmo, maiúsculo, underline no lugar do ponto e um H maiúsculo também. Do contrário, ele vai querer, toda vez que tiver um include, recompilar e redefinir a classe, toda vez que isso for invocado novamente. Então, recapitulando aqui. Separação de definição e implementação é uma forma de você separar o que é a definição da classe em dois arquivos, um .h e um .cpp, do que é a utilização daquela classe, que é o seu, geralmente, o main.cpp. Isso é alcançado a partir de o uso de uma diretiva de pré-processamento no ponto H daquela classe, onde você vai estar dizendo para o seu compilador que se por acaso alguém já importou aquela classe a algum ponto e por isso essa classe já foi definida, não a defina novamente, e que uma vez que você separa isso entre arquivos diferentes, você alcança a compilação deles mediante a linkagem entre eles. Então, aqui ele está compilando todos os arquivos que são .cpp, está gerando apenas o ponto .o, com o menos "c" gera apenas o ponto .o, não está gerando o arquivo de saída ainda. Estou linkando os arquivos .o que foram gerados entre os dois, e depois já posso executar a main, depois disso aqui. Mas se eu modificar a minha main depois disso, eu compilo apenas ela, linko novamente e pronto, executo apenas a main. Se eu não quero ter esse trabalho de fazer tudo isso aqui toda vez que eu tiver, ou seja, toda vez que eu modificar, eu compilo e linko os dois de novo, eu crio um arquivo makefile, como esse aqui, por exemplo, onde, nesse arquivo makefile, eu defino as regras de linkagem que existem dentro da minha estrutura de código. Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho um ponto de entrada que é a main, esse ponto de entrada inclui um time, que é referenciado pelo time.cpp, e que eu vou fazer essa linkagem dos dois, vou chamar isso de time test, como sendo o meu executável final, que vai invocar a main e que, por sua vez, vai estar linkado aos outros arquivos associados. No mais, aguardem que daqui a pouco eu vou colocar essa aula no AVA e vou colocar também um exercício para ser feito. Mas por enquanto, para essa aula era apenas isso, ok? Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando aí ao longo do dia, que na medida do possível eu vou respondendo. Eu agradeço a atenção de vocês, obrigado aí pela presença e até a próxima.